Boa noite! Dia 26 de março de 2026, programa Conexão Armênia número 144. Como a gente está chegando na semana da Páscoa, existe toda uma questão de aproximação com as nossas raízes, com as nossas terras, com a nossa essência, com o nosso ser. Então, eu trouxe um videoclipe para começar o programa de uma música que tem sons batidos no chão e fazem com que toda a resistência do povo armênio se transpareça através dos toques. Aqui vocês vão conhecer uma música chamada Musaler Dabki, que é de uma região específica da Armênia histórica chamada Musaler, uma montanha que ficava em Musadar, que hoje fica na Turquia. Então, aproveitem os tons da batida dessa música. Já que nós estamos próximos da Páscoa,
É muito interessante poder mostrar ao público que assiste o Conexão Armênia, tanto pela televisão como pelo YouTube, que a Armênia foi o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial em 301 d.C. E esse vídeo da National Geographic vai mostrar para vocês sobre isso. O primeiro país cristão do mundo não foi Roma. Muita gente pensa que o cristianismo começou como religião oficial no Império Romano, mas a verdade é outra. O primeiro país a adotar oficialmente o cristianismo foi a Armênia, no ano 301 d.C. Tudo começou com um homem chamado Gregório, o Iluminador. Depois de anos preso por sua fé, ele foi chamado para curar o rei Tiridates III. Segundo a tradição, o rei foi curado e tomou uma decisão inesperada: declarar o cristianismo como religião oficial do reino. Isso aconteceu mais de 10 anos antes de Roma sequer permitir o cristianismo. E mudou a história para sempre. Às vezes, as maiores mudanças da história começam em lugares que quase ninguém está olhando. Essa semana eu me deparei com um vídeo muito interessante na internet sobre uma pessoa que resgatou a cultura armênia de uma forma que tem impacto até hoje. O nome dele é Padre Gomidas. Gomidas foi um padre que quando era... não vou contar, assiste o vídeo que vocês vão saber. Ele era órfão e cresceu dentro dos muros de Etchmiadzin. O nome do menino era Sohromon Sohromonian. Mais tarde, o mundo o conheceria como Gomidas. Desde cedo, ele possuía um dom raro. Ele conseguia ouvir música onde outros ouviam apenas a vida cotidiana. Na voz dos pastores, nas canções de ninar das mães, nos antigos cânticos da igreja. Gomidas compreendeu que se essas melodias não fossem preservadas, desapareceriam. Assim, começou a viajar por vilarejos armênios, registrando canções folclóricas. Centenas, depois milhares de melodias. Mais tarde, apresentou-se na Europa e pela primeira vez o mundo ouviu a antiga música armênia. Mas em 1915 tudo mudou. Tudo mudou. Gomidas foi preso junto com intelectuais armênios. Muitos deles nunca retornaram. Ele foi libertado, mas o que suportou o quebrou para sempre. Parou de compor música e passou o resto da vida em silêncio. Ainda assim, as canções que ele salvou continuam vivas, e dentro delas, a voz de Gomidas ainda permanece. Muita gente que assiste o programa pergunta para mim sobre a população da região de Artsakh. O que aconteceu com aquele território? O que existe lá hoje? Como são as fronteiras agora do lado de lá do Azerbaijão? E eu tive a oportunidade de conhecer esse coreano, um blogger coreano, Yang Min, que recentemente visitou a República de Artsakh. Como ele era estrangeiro, ele teve acesso aos lugares turísticos e ele filmou, documentou tudo. Hoje o programa vai mostrar para vocês como está a cidade de Stepanakert no momento atual. E para matar a nossa curiosidade, Yang Min vai explicar por que ele teve curiosidade de ir até lá, o que ele estava buscando em Artsakh, e ele tem uma mensagem muito especial para os armênios. This is Artsakh, an ethnic homeland that seemingly disappeared overnight, a country you probably didn't know existed. After years of following the news, I'm finally here to see it for myself. Beyond the ethno-geopolitics, this was a journey like no other, filled with raw emotion, deep culture, and profound sorrow. What I witnessed is just the latest chapter in a deeply complex region. Across 129 countries, this was the single hardest day of travel I've ever faced. There's something really wrong with the people here. I'll show you my brutal trip here, the historical context, and my unfiltered thoughts on this extremely eye-opening journey. I'm Yang Min. I solo traveled to 127 countries, all while working a full-time office job by maximizing my vacations and points. And now I'm finally on YouTube to take you along for the journey. Welcome to the adventure. I arrived in Baku and planned my trip to rent a car to solo drive to Artsakh, a 6-hour journey from Baku airport.
The permit website to visit the area didn't work abroad and I needed to fill in my rental car information, but when I arrived the website was full of glitches and ultimately didn't work. In full panic mode right now. I had to completely upend my plans and was able to frantically find a less than ideal last minute group tour. Alright, 7:30 a.m. checked out bright and early. The tour group was supposed to come and pick me up, but instead they called a taxi for me to go to their headquarters, so there we go. All my taxis here. So I arrived at our starting point. Here's our smaller van for the day. It's not the larger Sprinter van that they promised. I'm the first one here and I wait for the remaining 5 to arrive. We'll get crammed in the back and get intimate over the next 16 hours. So with zero hello and introduction from the tour company, we start off on time and we head off. I trekked halfway across the world, so I'm glad I'm still able to visit Artsakh. It's a shame the government's permit website didn't work. Here I am on a restricted guided tour with no freedom to explore on my own. So this is the only third ever group tour for me. I was quoted $300 for a guided solo tour, but thankfully I found this one for $80. So here we go, but I have no idea what to expect. And in the end, it'll be 48 hours before I see another bed, which will make this the hardest travel day of my life. Starting with the fact that although Azercell had great reception all throughout the country, the one plus here is that I don't have to drive, so I can focus on the scenery, but that also means that I have to worry about my phone's battery for the next 16 hours, a true first world millennial problem, until we get to Agdam, the border of Karabakh, where they check our passports and our travel permits, which are needed to monitor our movement in the area due to remaining landmines from the war. Now to travel to Artsakh, in the past, you can travel freely from Armenia for domestic residents, and for foreign travelers, there was a passport checkpoint. And now the border between Armenia and the former Artsakh is completely closed and militarized. If you're Armenian or have any passport stamps visiting Nagorno-Karabakh, then you are banned from entering Azerbaijan. And now the only way to visit the area is by traveling west from Azerbaijan with permits. So as we enter, let's take a moment to discuss the history and the context of Artsakh. Now this is quite complex, so go easy on me. We have the Middle East as we know it, and above is the Caucasus region, where the term Caucasian comes from. Now Armenians were an original Caucasus tribe, and their territory peaked around 80 BC, and in 300 they became the first Christian state. The areas were diverse with the early Georgians, Iranian peoples, and in modern day the Kurds, and a group called the Caucasian Albanians, no relation to the Albania in the Balkans. And as the original Turks made their highway through the steppes of Asia, mixing with the local populations, the Seljuk Turks dominated their way through Iran and arrived in Azerbaijan, and continued their path through Anatolia to present-day Turkey. So for close to 1,000 years, the area was diverse. Now Artsakh was first recorded in the 8th century BC and was ruled by Armenian princes for centuries as the lands which control under the Romans, the Mongols, the Persians, the Russian Empire, and the Ottomans. Then the Russians came and took over, and in 1823 a survey showed there was a mix in the area called Karabakh, with the Azeris living in the lowlands, and in the mountainous regions, which we call in modern times Artsakh, an absolute majority of Armenians at 97%. And historically the Caucasus region was a melting pot, many different ethnicities living in relative peace until modern times things got spicy. Perceived as a threat to the declining Ottoman Empire, the Ottoman Turks in the west, aided by the Muslim Azeri militia in the east, systematically exiled, displaced, and killed 1.5 million Armenians, which was a third or up to half of all the Armenians in the world at the time. Shortly after, the Russian Empire fell, and the Soviets came and took over using divide and conquer strategies to stir up ethnic conflicts in order to increase dependency on Moscow. And in 1923, the Soviets made Artsakh the Nagorno-Karabakh Oblast and transferred it to the autonomous Azerbaijan Oblast. And the meaning for the name, the area was called Karabakh when the Russians took over, and Nagorno was Russian for mountainous, the area where the Armenians dominated. Zangezur was awarded to Armenia, and Nakhichevan was awarded to Azerbaijan, creating this very interesting modern exclave where they were only connected by flights, but that's changing soon. Then, as the Soviets were collapsing in 1988, all hell broke loose. Armenia, with its superior military tactics and experience, was able to break the siege and the blockade, connecting Armenia with Artsakh. And as a result, a total reported 700,000 Azeris were displaced and expelled, with reported horrors and war crimes along the way. And in Azerbaijan, ethnic violence would erupt, and up to 300,000 Armenians were forced to leave and ultimately resettled into the empty homes that the Azeris left behind in Karabakh. And during my Baku trip, I visited the eerie shell of the previous Armenian church in Baku. Azerbaijan struggled with political turmoil, and in the end, Armenia won the war. There were only several states in the US that recognized Artsakh, since the Soviets had no business drawing up fake lines for countries, but no other UN member recognized this breakaway country. But Azerbaijan did not forget, and I was able to go and see it for myself. For 33 years, Azerbaijan honed in on their oil money and advanced, something Armenia could not keep up with. And in 2020, when the world was shut and when we least expected it, Azerbaijan combined oil, Turkey, and COVID to invade Artsakh. They came in with devastating modern tech and enforced
40 days, the war was over. Artsakh was completely encircled again. There is no end to the violence of man, even in this day and age when everything is recorded. But when you intentionally spread media of torture as a means of terror, this shows that for some, this was not about defending the homeland, but to let out all the evil in you and show us the dark depths of our human nature. I've seen the videos and it's haunting. Just a reminder for all future generations, the world is watching. 3 years after the invasion, the powers agreed for a full takeover. Every single last one of the 120,000 ethnic Armenians that lived in the area vanished and fled to Armenia. The land stood still, thousands of years of heritage gone forever. The self-proclaimed Republic of Artsakh officially ceased to exist. As we enter Agdam, the border city of Artsakh and the gateway into the mountains of Karabakh, you will see the sheer industrial scale of the Azerbaijani government working to rewrite the history of the land. It was previously an Azeri industrial hub. During the war, the Armenian forces heavily shelled the area and it became ghost town, kept as a frontier buffer city, and now the entrance to Karabakh, where the government intends to make it a Mickey Mouse resort town, so it is all hands on deck to build this area. And you may have heard of it in the Champions League, but it was this team, Karabakh FC, that moved from Agdam to Baku as a refugee team. So here I am stuck with my neighbors in this van for 13 hours. Just note that there's a better alternative coming soon with a new bus and train station, as well as Stepanakert Airport hopefully finally opening soon. And here ends the paved roads. For the next hour and a half, our van will be trekking on this road of death. With the engine fumes and dust seeping into our car, I would have a massive pounding headache the entire day, even after asking the driver to circulate the air. It is from here the entire Karabakh area is being built up as part of a Great Return program by the government. Now this city, Agdam, is being completely replaced and being designed as a smart city for 100,000 residents focusing on industry and education. In total for the program, 140,000 residents are expected to return to the region by the end of the year. We saw the buildings in the distance, and as we got closer, we saw the true size and scale of what's happening here, and it is staggering. This is a display to the international world that Azerbaijan means business. Now we will see the capital city later, Stepanakert, which is now called Khankendi, and there are major plans for there as well, but for now it seems Agdam is seeing all the action. Now as the Armenian forces created a buffer zone, this particular area was pretty undeveloped until now. And then we see the traces and the remnants of where the Armenians once were. It is eerie. It's desolate and surreal. It's only a matter of time before all this is wiped out. So for now, this is a stark reminder of 2 wars. I immediately thought back at my time in Mosul, the ISIS stronghold in northern Iraq. Approaching the city, they still have massive potholes from airstrikes. And in the heart of the old city, a tragic and somber sight. Not just hearing it from family stories, but seeing it for myself, the devastation of war. Still very fresh. At that time, there were only very few residents who came back to rebuild their homes. I've felt the locals' pain rebuilding from war. Lining up for an hour in the only station in the city that has petrol due to ongoing supply chain issues. And here I am, honestly not that far away from Mosul, seeing yet again the destruction and tragedy that man can cause. It's truly sad to think that all of these units and houses had family history and memories that remain trapped here until they're all bulldozed. Before the government permit website fail, my plan was to solo drive, stay the night here and explore the area, and maybe trying to even speak with the locals. Although with the censorship that I personally experienced firsthand in the country, that would have probably been a bad idea. And here we just skip by one of the most important landmarks in the area, Askaran Fortress. And here in this city we see even more development, just long lines on and on of new houses. And finally, we get to the permit checkpoint and the entrance to the city of Stepanakert, where we check out our first stop. First stop, not enough Azerbaijani flags and blasting Azeri music. Like, okay bro, I get it, we're in Azerbaijan. Alright, so we finally made it to Stepanakert. And it was so hard. It was about 4 hours of absolutely nothing. And then you see the mountains. Then you see this is a different land, different people. First reaction, tragedy, sadness. Everywhere you go, it's just empty houses. So while the government is de-Armenizing the area, many landmarks are damaged, destroyed, repurposed, or remodeled. This monument still remains as a government propaganda for religious tolerance. This is the foremost symbol of Artsakh, called We Are Our Mountains, otherwise known as Grandma and Grandpa Monument.
Built in the 60s, it symbolizes the connection between the people and the land of Artsakh. 6.5 hours later, this is the first time our tour guide said anything to us. Very fluent in English, she gave us the history rundown of Armenian people in the land, but then quickly shifted to negative connotations all throughout the tour, every time calling them the illegal, illegitimate government, squatters, and when we tried to counter and step in with our history, there was no changing the bias and the brainwashing. Which goes to show that monument only stands because the government dictated it so. But we saw from the flag show, the blasting Azeri music, and the rampant vandalism, the Azeris want everything Armenian gone. So we will go on throughout the rest of the trip asking to see this and that, and the guy will say yeah, we'll do it, but ultimately the entire tour after this will be Azeri oriented. And I, with my camera, will have to extract and pick out for myself to make my own trip. And here a moment of shock. This was supposed to be what I wanted to see most on this tour. I had no idea, and it is completely unrecognizable. Actually, our left side was where they have built the parliament building of the fake government they built here. And when we arrived here, we destroyed the building and made the Victory Park. And here we see the ruins of some of the previous Artsakh University. After the war, it was renamed Karabakh University and quickly remodeled to replace the Armenian heritage. I was furious. I know we were running late. We kept asking to see more of the city and the Armenian history, but they kept spinning us around, saying we're late, we need to see the university, when we don't want to see it. I wanted to see the main cultural icon here, which was the church, but they kept shutting us down, drove around it, which made me suspicious about what they're doing to it. So it was a shame. Stepanakert was supposed to be the highlight of the trip, but instead we did not step foot in the city. The controlled narrative of the region was getting tiresome, and we were honestly getting frustrated. And as we passed by one of the hotels that I was trying to book, let's talk about the hotels. There are no hotels listed on any of the major hotel websites. I had to Google search, and the hotel's own websites would pop up in the results. But you wouldn't know which one is a creepy, previously Armenian-run hotel, or which one is taken over by Azerbaijan, and there are also new hotels being sprung up. So I ran into a bit of an issue. I contacted this hotel, who stated a certain price on their website, emailed to make a reservation as there's no payment system. I got confirmed, but I asked them what the total price would be, and they said it would be 50% higher than I saw. So when I said no, give me the website price, they said that's for a different season. So okay, human error. I told them please change it so other foreign tourists don't see the same thing, and they refused, giving me attitude. So I moved on from these clowns, and I paid double to stay at the newly opened Palace Hotel, personally opened by Aliyev. Then a week before my trip, they sent me an email saying that my reservation was cancelled because of a state event. So they're connected to a group of 3 luxury hotels in the area, so I told them, alright, just rebook me to another room, and they still said no. I immediately got into the I want to speak with your manager mode. They ignored me for a few days, and then came back and said, JK, the event was cancelled, you still have your room. By that point, I was in the country already, dealing with the permit fiasco, switching out my plans to stay in Baku one extra day instead of Stepanakert. So I'm already tired at this point. I got scammed the moment I flew into the country, which later turned out to be almost $3,000. I contacted 6 different government agencies about this in Azeri language, and none of them cared to reply. Honestly, so far, all I've seen is oil money and no substance. So right now, I'm just thinking, okay, let's see what Karabakh has. And here, as we move up the mountains towards Shusha, you can see the entire landscape of the city of Stepanakert. Before and after the First War, the population was around 60,000. In 1920, the Shusha massacre drove out all the Armenians, and in 1990, history repeated itself and all the Azeris were forced to leave. Alright, so at 2:30, 6.5 hours after we started our tour, we arrived at a restaurant, seemed pretty nice. I'm not going to show you the food, but I ordered 2 things, and I told them, hey, it's going to be the kebab and the beef. So I said 2, right? And then when the receipt came, there were 4 items on there. I don't know what it was, didn't try to explain, just told me, hey, that's the amount. So I didn't know what it was. I was holding up the whole tour group, so I ended up paying. I didn't want to fight, but there's something really wrong with the people here. So from the Baku rental car and street scammers, the petty hotel and now the restaurant merchants, you did it. You completely blew the country's image. It only takes one with the audacity to scam an international tourist, so they would rather scam rather than losing my friends and family as possible future guests. And to top it off, when I contacted the Azerbaijani government for help and they completely ignored me, I know there are good people here somewhere, but these guys need to be taken care of. So this is Shusha Fortress, built in the 1750s. By Panah Ali Khan, founder of the Karabakh Khanate. So in the back of the fortress gate, I think there's a fucking dirty ass diaper in the middle of the road. Destroyed buildings, and you have the heavy equipment coming to build new stuff, to make stuff like that.
So this is some either unfinished or damaged building with broken windows and everything. But you see the concepts on the side? They're gonna make this into some fancy farmer's market. So I also saw old buildings that were being painted over, but also surprisingly, even shitty rundown buildings where people were living in it. It's just a mad dash free-for-all. People just claiming whatever's empty. It's crazy. So I heard that after the war ended, first generation of people who used to live here were granted first access to pick and choose whatever house they wanted and pay rent to the government after they reconstructed. So a little history about the city of Stepanakert, now called Khankendi. It was originally called Vararakin. According to Armenian sources, settled in the 10th century. In 1847, after the Russian Empire took over, there were 132 households, 80 of which were Armenians, the rest were Russian. And later, capital of the area was changed from Shusha to Stepanakert. 6 hours back to the city, that was educationally fulfilling, but physically grueling and emotionally draining. As a Korean, my family experienced death and loss through war, so the history and the recent war of this region hits home and matters to me. To think that in this day and age you can have a country that's totally wiped out, never to be able to visit again. This is the reality that Artsakh Armenians face, and us from Northern Korea. Not only that, yes, I understand Victor's rewrite history, but you have China continuously shutting down sites of the origins of Korean history. I know about a millennia of cultures trying to erase us, but how does this still happen? The two countries are working to normalize ties, and maybe Armenians will be able to visit the land again, but it will never be their home. And it is these places like the Balkans and Mosul that were the most raw and thought-provoking trips for me. Hopefully to share with you the world so that we can learn and hopefully stop repeating history. The adventures don't stop. Thanks for watching. I'm just starting to record my adventures on YouTube, so subscribe and stay tuned for lots more. Claro que a gente não gosta de tudo que a gente viu. Na verdade, é importante saber o que acontece do lado de lá. Nós hoje, infelizmente, dependemos de relatos assim, porque um armênio não pode entrar, como vocês viram no vídeo. E mensagens como essas de estrangeiros nos fazem sentir mais fortes. What is everyone? Thank you very much for watching my video. Thank you for pushing it and supporting it with a lot of love. I'm very glad to start my YouTube journey. After so many years, I finally started, and this particular trip was very important for me to be able to show you and the rest of the world of what's happening inside. I'm Korean with family history with war and oppression, so these topics are very important to me, and that's why I like to visit a lot of lesser known countries with deep and complex histories and culture. So Artsakh, I found out about in the 2020 war in the news, and 2022 I was able to visit Iraq and visit the city of Mosul. I saw the destruction left behind with the war with ISIS and saw how much pain and sorrow that man can create. And very recently, Azerbaijan opened permits for foreign tourists to visit the region of Karabakh. So I immediately planned my trip and I went there. It was very frustrating, but I wanted to make it happen. So I was not able to get a solo travel permit, but it was a highly restricted and limited propaganda-filled group tour. So I was still able to go and see for myself what's happening inside and show you all as well. But my immediate thoughts was seeing just so much tragedy. For the course of 2 wars, many old houses abandoned by Azeri families and the Kurds, and a lot of more recent houses that are also empty but also inhabited now, knowing that those houses were likely seized and taken. And just thinking that at one point this entire land was completely empty before the Azerbaijani government and military fully came in and took over. That was a truly chilling and eerie feeling, to think that an entire land can be a ghost town in this day and age.
and to think that, hey, I pray for Korea to unite, or at least the North to be free, to at least have Facebook, to be connected with the world, travel, and, so I can meet my family there. But for Armenians, you may be able to visit one day, but the soul of the land will be completely removed forever. That was a very tragic thought to process the entire trip. I'm glad I did my research, because the tour was very one-sided with the information that I got. So I was able to see just not only the recent plight of the Armenians, but also, the many other communities that lived there. So it was a land that was rich in history, but had a deep scar from all of the conflicts that have happened. And this was just the latest episode in a land that had a history of thousands of years. And I hope that is the last, unfortunately. I'm glad that I was able to visit, but also at the same time, my video, it seems, has awoken a lot of deeply resentful thoughts and emotions, some dormant emotions that have flared up, and that was not my intention. My hope is that the land is healed. I have just one message to Armenia and all the Armenians worldwide, that the best way to overcome this is to thrive, prosper, and advance. To just look forward. Do not forget your history, but you move forward. With the situation of Iran, Armenia is truly on its own now, on all sides. No more Russia, Iran, powerful allies to look forward to. Armenia is on its own, and it needs the entire global diaspora to support and invest in the motherland, so that it continues to grow and become a shining star in the region. So people like me, and hopefully after this video reaches the world may support Armenia as well. Zargatek, Bargavacek, Yev Hozoratek. So once again, thank you for watching, and maybe one day, hopefully we can meet. Infelizmente, o mundo enfrenta muitas guerras. No momento, a população mundial é vítima de mais uma. Carol Injayan traz hoje uma reflexão bem profunda para o ser humano e, inclusive, para nós como armênios. Barevdes, pessoal, Carol Injayan por aqui, trazendo uma reflexão sobre os momentos que a gente vem vivendo nesse mundo onde, infelizmente, a gente só vê uma repetição de padrões do ser humano em relação à falta de prezar pela vida do outro, a falta de considerar as necessidades do outro em detrimento das nossas individuais necessidades, dos nossos objetivos pessoais. 1 milhão de pessoas deslocadas em menos de 3 semanas desde que Israel começou a atacar de forma ilegal e irregular o território libanês. A gente já vê isso acontecendo na Palestina há quantos anos, e no Líbano também, e a gente não pode deixar de lembrar da grande comunidade armênia que faz parte do Líbano, do quanto o Líbano foi esse lugar de refúgio para armênios que, na época do genocídio, que iniciou em 1915, também precisaram de um lugar para se refugiar. 1 milhão de pessoas deslocadas em 3 semanas em 2026, mais de 1,5 milhão em 1915. O que isso diz sobre a gente como humanidade? O que isso diz sobre a gente como coletividade? Antigamente a gente não tinha redes sociais para vivenciar, para experimentar praticamente que na pele a dor dessas pessoas que novamente se veem forçadas a saírem das suas casas, a deixarem tudo para trás, por conta de interesses dos grandes políticos, das grandes figuras. Grandes? Será que tão grandes assim? Bom, o poder está na mão deles, mas qual que é o nosso poder como cidadãos? O que a gente vai continuar tolerando e admitindo como um novo padrão, como algo normal? O que isso diz sobre a gente como humanidade?
a gente realmente precisa trazer essa reflexão para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos lugares de convívio, se a gente quer que esse mundo fique realmente um pouquinho melhor para essas pessoas. Hoje a gente está vivenciando isso lá do outro lado do mundo, mas lembrem-se, as raízes do colonialismo não estão muito distantes aqui do Brasil também e da América Latina. Então, se a gente não começar a entender a necessidade de tomar ação, cobrar os nossos representantes a respeito do que está acontecendo lá do outro lado do mundo, a gente pode ser a próxima vítima. E pode parecer um discurso muito assustador, muito teoria da conspiração, mas é só você analisar a história. E eu sinto muito que em 2026 a gente tenha que ver esse comportamento sendo repetido, que a gente tenha que ver familiares, amigos, pessoas queridas passando por mais uma vez uma situação como essa, sem saber se voltam, quando voltam e para onde vão. Se você tivesse hoje menos de 2 minutos para tirar tudo que você tem da tua casa para sobreviver, o que você levaria na tua mochila? Quem você levaria com você? Porque muitas vezes você vai ter que fazer essa escolha. E é sobre isso, é sobre essas reflexões que a gente precisa ter aqui dentro da gente, internalizadas dentro da gente, mas que elas se transformem em ação. Então você pode cobrar os teus representantes a nível de governo, você pode cobrar também os representantes da Armênia em relação ao que está sendo feito para minimamente atender essa questão, considerando que a Armênia também tem um histórico de acolhimento de cidadãos libaneses, palestinos e sírios quando esse tipo de coisa acontece. A gente precisa estar preparado. O nosso governo brasileiro também tem medidas de acolhida humanitária, também tem medidas de repatriação, no caso de brasileiros que estão lá, e ali na região a gente tem cerca de 70 mil brasileiros. Então a gente precisa estar falando sobre isso. Eu não estou vendo nada nas notícias a respeito do que está acontecendo em relação aos refugiados. Essa cortina de fumaça que está sendo feita a nível político e de poder para não falar sobre esse tema, principalmente num ano tão estratégico a nível de decisões políticas, está sendo muito bem feita e a gente precisa estar muito atentos com o que está acontecendo para que não sejamos nós as vítimas de uma decisão unilateral, unicamente com interesses internos, uma agenda interna que acaba afetando a vida de milhares de pessoas, nesse caso de praticamente mais de 1 milhão de pessoas, segundo os dados da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. Então eu trago essa reflexão aqui hoje para que vocês entendam a importância de falar sobre esse tema. E eu espero que no próximo vídeo, no próximo encontro, aqui no Conexão Armênia, a gente possa trazer uma reflexão um pouquinho mais leve. Mas o dia de hoje realmente pediu esse chacoalhão aí para que todas e todos consigam assumir a responsabilidade pelo nosso coletivo. Batik. Olá amigos, e no dia de hoje eu estou aqui na Praça da República. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre essa famosa praça de Yerevan. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você quer saber aqui da Armênia. Vamos lá! Aqui é considerado o coração de Yerevan. Essa praça foi projetada e construída em 1920 pelo arquiteto chamado Tumanian. E foi projetada justamente para isso mesmo, para ser o coração da cidade, o centro financeiro do governo. Então, como você pode ver aqui, vou fazer aqui um vídeo completo. Vou começar por esse prédio aqui na minha esquerda, onde tem esse relógio gigante. Esse prédio aqui é o prédio do governo, onde trabalha o primeiro-ministro da Armênia, no caso agora o Nikol Pashinyan. Aqui é o escritório dele. Aqui é a sede do governo. Aquele prédio ao lado são bancos, o correio armênio funciona bem ali. Tem uma rotatória gigante. Esse prédio que você está vendo na minha frente
ele é um hotel chamado Marriott. É um dos hotéis mais famosos aqui de Yerevan. E nesse lado funcionam restaurantes e também coisas de assunto do governo. Aqui na minha frente tem um museu de história, é o Museu de História da Armênia, veja que bacana. Aqui tem tapetes antigos, pinturas. Pode ver? Aqui no verão eles enchem de água, tá vendo? Aqui enche de água. E no dia de Vartavar, é um dia que acontece uma vez por ano no verão, as pessoas entram aqui, jogam água uma nas outras, mas é uma vez por ano que acontece. E aqui está o Museu de História da Armênia, e atrás tem a Galeria de Arte, atrás desse museu. Ali também tem mais prédios do governo, ali atrás, onde você está vendo ali atrás, tá vendo? E também tem o metrô da Praça da República. Aqui agora faz 5 graus aqui na Armênia. As pessoas vêm, tiram fotos. Muitos russos na cidade. Os senhores ficam sentados na praça. Muitas vezes à noite aqui tem concertos, música ao vivo, às vezes tem show. É um dos locais mais importantes da cidade. Ali atrás tem um prédio branco que você está vendo, é onde é o Ministério de Relações Internacionais da Armênia. Ali embaixo tem o Banco Central. Aqui também é o centro financeiro da Armênia. Yerevan possui 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. E aqui é o coração da cidade. Comenta aqui agora o que você quer conhecer sobre a Armênia. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Como a vida é um ciclo entre mortes e nascimentos, Gabi Chofakian, a nossa gravidinha do Conexão, está preparando o ninho para receber a Manu. Então, vamos ver como é que tá a cerimônia de preparação para o recebimento da nossa Baby Conexão Armênia. Esse quarto começou só com paredes, silêncio e um sonho enorme dentro do nosso coração. Porque preparar a chegada de um filho é um pouco isso, transformar espaços vazios em um lugar cheio de amor. E então a família chegou, vieram as conversas, as risadas, a bagunça boa e aquela vontade de fazer tudo perfeito para quem ainda não chegou. Cada um pegou um pincel e sem perceber começamos a pintar muito mais do que um quarto. Cada pincelada tinha carinho, cada detalhe tinha intenção. Era como se cada movimento dissesse, a gente já te ama muito. E então o mar começou a aparecer na parede. As ondas nasceram devagar, como se trouxessem calma, leveza e um lugar seguro. E aos poucos o quarto foi mudando. As paredes ganharam cor, o espaço ganhou vida. Mas o mais bonito de tudo não foi a tinta. Foi ver uma família inteira colocando amor em cada detalhe. Porque existem momentos na vida que a gente sabe que são únicos, e esse foi um deles. Um dia, Manu, a gente vai te contar essa história. Vamos te contar que esse quartinho foi preparado com todo o cuidado do mundo, presença e amor. E que cada pincelada carregava carinho. E que antes mesmo de você nascer, você já tinha uma família inteira pintando o seu futuro. Porque amor de família é assim, profundo como o mar. Davi Surian traz mais novidades sobre o mundo de esportes entre Armênia e Brasil. Fala galera do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo para vocês todas as notícias que envolvem o esporte da Armênia de maneira geral.
Hoje o nosso programa curtinho aqui do esporte, nosso bloco vai ser mais focado no futebol. Porque nesse mês de março, no começo do mês, o Noah venceu a Supercopa da Armênia. Noah que foi campeão da Copa da Armênia na última temporada e campeão da Premier League na última temporada da Armênia, teve a condição de disputar a Supercopa. Geralmente como funciona a Supercopa aqui no Brasil, né? O campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, e assim se repete em outros países. Como o Noah foi campeão das duas edições, a vaga é dada para o vice-campeão da Liga, que no caso foi o Ararat Armênia. E foi disputado, Noah e Ararat Armênia ficaram no empate e o Noah levou a melhor nas penalidades, conquistando a histórica tríplice coroa. Fizeram uma imagem bem bonita, inclusive, dos 3 troféus na Armênia, né, no monte de fundo, assim, então ficou bem bacana, bem bonita essa imagem mesmo, mostrando a força que tem o Noah, que na última temporada chegou longe na liga da Conference League, né, é a terceira fase da Champions, praticamente, né? A gente tem a Champions, a Europa League e a Conference League, e eles foram bem, Noah foi bem, teve uma disputa bem marcante aí no futebol da Armênia. Campeonato armênio na atual temporada, que segue vivo até a última rodada que vamos ter em abril, na disputa de Pyunik e Ararat Armênia, as duas equipes aí com chances de título, tendo Pyunik na liderança. Mas ainda falando do futebol armênio, que não conseguiu classificação para a Copa do Mundo, tem seus últimos 2 compromissos antes da data FIFA para a Copa do Mundo. Nessa quinta-feira, Emirados Árabes e Armênia, jogo lá nos Emirados Árabes, duelo difícil, complicado para a Armênia. E depois, no dia 29, no domingo, 11 horas da manhã, enfrenta a Bielorrússia com um mando de campo a seleção da Armênia. Então é importante a gente ficar de olho nesse jogo. Claro, visando aí Liga das Nações Europeias, que vai vir em setembro, visando eliminatórias para a Eurocopa, que sempre acontece 2 anos após a Copa do Mundo, já tem que começar a ficar de olho e alçar esses novos voos e depois pensar numa Copa do Mundo. Outra informação que eu trago agora do mundo da luta é que o judoca Narek Vardanian, de 73 quilos, conquistou o ouro na Copa Europeia de Judô. Ele, de 18 anos apenas, derrotou o moldavo, lá da Moldávia, o Vlad Mitro, garantiu então o lugar mais alto do pódio. Uma conquista bem expressiva para a Armênia no judô. A gente sabe que a Armênia tem força no jiu-jitsu, no levantamento de peso, no wrestling principalmente, né, que é a luta livre, mas vai marcando sua presença também no judô. Falando em jiu-jitsu, rapidamente, nesse final de semana também estarei representando a bandeira da Armênia. Eu, Davi Surian, estarei lutando o Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu, que acontece em Monte Alto. Como eu já falei em alguns programas aqui, eu luto pela bandeira da Armênia. Sempre levo a bandeira da Armênia nas lutas, então estarei lá no Campeonato Paulista representando a Armênia na faixa azul, categoria até 81 quilos, peso médio. Então conto com a torcida de todos também e a gente fica de olho, né? Tentando sempre trazer a Armênia para o topo do pódio. Forte abraço, pessoal. No próximo a gente volta com notícias boas, falando de Arman Tsarukyan, falando de UFC e, claro, tudo que envolve o esporte armênio. Um forte abraço. Gente, semana que vem é a última semana da Quaresma e logo em seguida a gente entra na Semana Santa. Para mim, é uma das épocas do ano que eu mais me aproximo da minha religiosidade e tradição armênia. A Igreja Apostólica Armênia em São Paulo tem diversas cerimônias. Já começa na Quinta-feira Santa, na Missa das Trevas. Se você deseja fazer doações de flores para o altar, onde a gente simula o túmulo de Cristo, contacte a Secretaria da Igreja. Eles aceitam doações para a compra dos ovos que serão pintados, dos chocolates que serão distribuídos para as crianças, das flores para o túmulo de Jesus e uma série de coisas que são necessárias para essa semana da Páscoa. Então, na quinta-feira à noite, por volta das 5 horas, tem a cerimônia de lava-pés, depois tem a Missa das Trevas. Na sexta-feira existe o sepulcro de Cristo, sábado a Missa da Ressurreição e domingo a Missa de Páscoa. Mas, antes disso, tem um convite para vocês. Este domingo agora, domingo de Ramos, haverá, além da missa normal às 10 horas da manhã, meio-dia, a bênção das crianças. Porque na Semana Santa, no domingo de Ramos, as crianças esperavam por Jesus na entrada da cidade quando ele chegou em Jerusalém.
Então, o mundo todo, nesse dia, as crianças são abençoadas. E na nossa igreja aqui também. Se você tem filhos, netos, leve-os à missa. Fica aqui o convite. Infelizmente, só vou ver vocês depois da Páscoa. Vou pintar meus ovinhos, vou fazer a minha rosca de Páscoa, todas aquelas tradições que me levam próximo do que eu aprendi no berço com a minha mãe. Deixo vocês com um gostinho de quero mais. Se você gostou desse programa, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo sobre a Armênia no Brasil. Estaremos de volta daqui 15 dias. Que cheiro, Paris!